Hoje eu voltei para falar sobre a minha leitura mais recente, que eu finalizei agora anteontem, e eu tô falando do O Fim de Ed, do Edouard Louis. Eu acho muito bonitinha essas edições da Tusquets, ou Tusquets, que é a Planeta, né? Ela que edita e que lança aqui no Brasil. Deles eu tenho a canção de Niná, da Leila Slimani. Tem um outro que eu comprei recente, que agora não recordo, que é uma história que se passa em Fernando de Noronha. Paraíso Perdido, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido, mas enfim. Esse daqui é um livro de um autor muito jovem. O Eduardo, ele tem 28 anos, um autor francês, um autor gay, um autor que ele vem de uma região da França, que é o interior do país, lá no norte da França, onde as pessoas nasciam, e aí vocês fazem algumas conexões com a nossa realidade. As pessoas nasciam com o destino já traçado, um caminho que já deve ser percorrido porque todas as pessoas, todas as famílias faziam um percurso parecido. Então esse seria o padrão a ser traçado também por esses meninos e por essas crianças todas desse vilarejo. Esse é o livro de estreia do autor, mas foi lançado recentemente um outro chamado História da Violência, que fala a respeito de um estupro. E tem sempre um quê de autobiográfico nas tramas dele, então ele fala com muita transparência, com muita sinceridade, mas com muita dor também, então a gente tem que estar atento e ter cuidado com relação a isso. Esse é um livro que eu acho interessante também, porque ele foge muito daquela visão idílica que a gente tem da França, né? Aquela pompa, aquela elegância toda que a gente implica a cidade de Paris, justamente porque ele é situado na parte mais acima, né? Nesse interior, um lugar muito rústico, um lugar muito pequeno. Então toda essa sensação de cerceamento, né, de claustrofobia que o personagem passa, que o narrador ele vive, isso é transmitido pra gente enquanto leitor. Como eu falei, as pessoas nessa vila, elas têm uma trajetória já delimitada desde a infância, desde que nascem, né? As mulheres têm que crescer, casar, ter filhos. Algumas delas largam os estudos e vão trabalhar como caixa de supermercado, alguma coisa mais operacional que ela não precise pensar tanto. Ou são simplesmente donas de casa. Os homens também largam os estudos lá pelos seus 16, 17, 18 anos e vão trabalhar em fábricas e indústrias que mantêm a cidade economicamente. Mas o Eduard, ou Edi, né, que é o nosso narrador, ele tem uma visão completamente diferente daquilo tudo. Ele não quer aquilo para si, não é o futuro que ele deseja para ele. É uma narrativa que pega um fragmento ali que vai desde a infância, ali pelos seus 10, 12 anos, até mais ou menos ao final da adolescência desse personagem. Então a gente vai ter todo o período que ele passou sofrendo violência tanto em casa quanto também na escola, e principalmente na escola. E o autor não tem receio nenhum de mostrar com muita transparência e muita verdade, né, toda a dor e o sofrimento que essa criança passou, que ele passou, e muito menos de mostrar a intimidade da sua família, né? Ele fala muito do que acontecia dentro de casa, da relação dele com o pai e com a mãe, e todas as particularidades que formavam o dia a dia daquela vila. E a gente está falando aqui de uma sociedade, de um grupo de pessoas que tem uma linha de pensamento extremamente machista e que é totalmente intolerante com as diferenças. E o Edi, desde sempre, ele deixa isso muito claro, escrito com essas palavras mesmo. Ele sempre se notou como estrangeiro daquele lugar, ele não se sentia pertencente àqueles costumes, àqueles hábitos. Ele sempre teve interesses opostos, o interesse dele por música, por cultura. Ele, inclusive, tinha uma fisionomia diferente das pessoas e dos homens daquela região, diferente do pai dele, diferente dos irmãos, que eram homens maiores, truculentos, enquanto ele era mais esguio, tinha traços mais finos, mais delicados. A própria voz dele tinha um tom mais fino, então ele se assemelhava muito à figura feminina. E isso é uma constante no relato dele, porque muitas vezes ele se enxergava através da visão e do julgamento do outro, que apontavam para ele como uma mulherzinha, um afeminado, como isso e aquilo. O que acabava por inferiorizá-lo, né? Como se o ser feminino, como parecer-se com mulher, fosse algo menos digno, ou como se fosse um insulto. E tudo isso que ele mostrava publicamente para os outros, através da fala e das atitudes e do modo dele de ser, ele ainda tinha também essa questão da atração pelo corpo masculino, pela figura do homem. E ele relata que desde sempre esse desejo é presente nele, ele nunca teve dúvidas com relação a isso. No entanto, ele se critica e ele se pune porque ele aprendeu que isso é errado, isso foge à norma, foge à regra, então é passível de correção. Além de todas as temáticas que a trama vai abordar, eu acho que essa é uma história que diz muito a respeito de violência, né, da violência tanto física quanto psicológica,
que muitas vezes é incutida a essas pessoas, né, aos homossexuais, pelo simples fato deles serem como são. E se não bastasse o fato do Ed ser um homem, um menino, um garoto, um rapaz desejoso de outro corpo masculino, ainda tinha um agravante, e aí eu coloco muitas aspas nessa colocação, ainda tinha um agravante dele ser um afeminado. E não só afeminado, como também vulnerável por conta do porte físico que ele tinha. E existe uma perseguição por parte da sociedade, muitas vezes latente ou muitas vezes escancarada, a esse tipo de pessoa. A pessoas que aparentam ser mais frágeis, que aparentam não ter tanta proteção. Então, como ele mesmo fala em um dado momento do livro, não é nem tanto a questão do ser homossexual, mas parecer homossexual, ou ser gay demais, ou impor-se como tal. E voltando à temática da violência, além dos abusos que ele sofria dentro da escola, e do abuso psicológico que ele passava dentro de casa, e com as pessoas que estavam próximas ali da família dele, ainda tinha uma violência que partia dele para ele próprio. O que eu acho muito mais nocivo, porque isso desestrutura qualquer pessoa. Alguém que se culpa, se machuca e se pune, ela acaba não tendo como se impor diante dos outros, ela não consegue ter um lugar, uma voz, ela mina qualquer possibilidade de existência. Porque isso acaba ruindo de dentro para fora, é como algo que vai crescendo e vai minando, e pode até repercutir em outras instâncias, em outros âmbitos da vida desse sujeito. E esse menino, né, essa criança, porque ele era uma criança quando começou tudo isso, ela se punia, ela se machucava, ela se colocava em situações em que ela não se adequava, que ela não se sentia à vontade, e isso é um ato de violência consigo próprio. E a gente, enquanto sociedade, nós temos uma parcela de culpa nisso, porque isso é montado e sustentado por todos nós. E eu tinha muito receio, enquanto eu fazia a leitura desse livro, de que ela fosse rumar para um fim um pouco mais trágico, uma coisa realmente mais pesarosa, como o texto estava me parecendo, como ele estava sendo articulado, mas eu não vou contar o final, eu vou deixar que cada um tenha a sua experiência. Mas eu gostei muito de como essa história finalizou, eu acho que é um final bem pertinente, bem interessante, é um relato muito cru, muito fiel, muito verdadeiro, então eu acho extremamente importante e relevante que todo mundo leia. Quero muito ler o outro livro dele, História da Violência. Eu já li a sinopse e me pareceu interessantíssima. A maneira como ele escreve também é muito atrativa. A própria apresentação do texto, a diagramação é super confortável. Então é um tipo de leitura que voa, mas isso não quer dizer que seja uma leitura fácil, muito pelo contrário. É uma leitura muito dolorida e muito difícil. Então fica a minha recomendação, O Fim de Ed, do Edouard Louis. Se você já leu, me deixa aí nos comentários a sua opinião, o que é que você achou. Ou se você já leu outro livro dele que foi lançado recentemente aqui. E faz algum outro comentário caso você queira. Lá embaixo eu vou deixar o link desse livro para quem tiver interesse ou para quem quiser comprar qualquer coisa na Amazon. É só usar o endereço que está lá. E aí você ajuda o canal sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente no site. Redes sociais também estão detalhadas no box. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.